Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das parábolas mais difíceis, mais desafiadoras de Cristo, a do servo incompassivo. Sabe, é uma daquelas histórias que realmente confrontam a gente, que exploram esse mistério da misericórdia e, ao mesmo tempo, a severidade da justiça de Deus contra aqueles corações que simplesmente se recusam a perdoar. E olha, tudo começa com uma pergunta muito humana, né? Uma pergunta do apóstolo Pedro. Ele chega para Jesus e quer saber qual é o limite do perdão. Ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes está bom? E, poxa, para a cultura da época, 7 já era um número enorme, simbolizava algo completo, perfeito. Então a pergunta de Pedro já era, na verdade, bem generosa. Mas essa pergunta abriu a porta para uma resposta que ia virar de cabeça para baixo a ideia de misericórdia. E a resposta de Cristo? Bom, ela inverte completamente a lógica do mundo. Pensa só, lá no Gênesis tinha Lameque, que se gabava de uma vingança terrível, multiplicando a violência por 77 vezes. Agora, o que Jesus faz? Ele pega esse mesmo número, 77, e transforma o significado dele. Onde o mundo propõe uma espiral de ódio sem fim, Cristo vem e estabelece a lei da graça, ou seja, um perdão sem fim. Então, para explicar bem esse novo mandamento, Jesus conta a parábola. E ela começa com um rei que decide, acertar as contas com os seus servos. E o primeiro caso que aparece, nossa, é de cair o queixo. É simplesmente assombroso. A dívida do primeiro servo era de 10.000 talentos. E o que isso significa? Pra gente hoje é um número quase impossível de imaginar. Tenta pensar no orçamento de um reino inteiro. Era uma quantia absurda, quase mítica. Na prática, era uma dívida que ninguém jamais conseguiria pagar. Só para a gente ter uma ideia, convertendo isso, 10.000 talentos seriam algo como 100 milhões de denários. Essa dívida gigantesca, colossal, simboliza a nossa condição diante de Deus. A ofensa do pecado é infinita, porque é dirigida a uma majestade infinita. É uma dívida que, sozinhos, a gente nunca, jamais conseguiria pagar. Aí, diante da ruína total, o servo se joga no chão, se humilha e implora por mais tempo. Mas a resposta do rei, ela vai muito além de qualquer expectativa. Movido por pura compaixão, ele não apenas adia a cobrança, ele cancela. Ele apaga a dívida por completo. E isso é a imagem da redenção. É Cristo pagando uma conta que era impossível para nós. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Uma virada dramática e, para ser sincero, bem desconfortável. Aquele servo que acabou de receber uma misericórdia que não dá nem para imaginar, ele sai dali e encontra um dos seus companheiros. E qual era a dívida desse segundo servo? 100 denários. Perto da fortuna que tinha acabado de ser perdoada, essa quantia era uma ninharia, uma merreca. Era um valor que, com um pouco de tempo e esforço, daria para pagar, tranquilo. O contraste é chocante, né? 100 milhões de um lado e 100 do outro. Esses 100 denários, eles representam as ofensas que a gente recebe dos outros. Por mais que machuquem, por mais que doam, são sempre dívidas finitas, pequenas, se a gente comparar com a nossa dívida infinita com Deus. E a reação do servo que foi perdoado é de chocar. Aquele que recebeu o perdão de uma dívida impossível agora age com uma crueldade completamente desproporcional por uma quantia que era ridícula. Ele se recusa a passar para frente a misericórdia que ele mesmo acabou de receber. Isso mostra a dureza total do coração dele. E esse ponto da história, aqui a gente chega no coração da mensagem, no núcleo teológico da parábola. Fica muito claro que a nossa vontade de perdoar os outros está totalmente ligada, amarrada com a nossa capacidade de receber o perdão que vem de Deus. É exatamente a mesma condição que Cristo ensinou a gente a rezar no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Percebe? Não é uma sugestão, é uma fórmula. A gente está pedindo para Deus usar com a gente a mesma régua que a gente usa com os outros. É uma oração que pode nos salvar ou pode nos condenar. Tudo depende do que a gente faz. Então, o ponto crucial é esse, e é muito importante entender. O servo perdeu a misericórdia que ele já tinha recebido porque ele se recusou a ser misericordioso. Ao negar o perdão por uma dívida minúscula, ele invalidou, ele cancelou o perdão da dívida gigante dele. Deus colocou a nossa capacidade de perdoar como a medida para o perdão dele. E a parábola vai chegando na sua conclusão, que é bem severa. O foco agora é na indignação justíssima do rei e no aviso final, muito sério, que Cristo dá para todos nós. Quando o rei fica sabendo o que aconteceu, a compaixão dele se transforma em indignação. Uma indignação justa.
A misericórdia que foi oferecida e depois rejeitada pelo servo agora dá lugar à justiça. E a sentença é terrível. O servo é entregue aos torturadores para pagar aquela dívida que já tinha sido perdoada. É uma imagem forte que nos faz pensar no juízo final para os corações que se fecham no ódio. E aí vem a aplicação final, a conclusão direta de Jesus, sem rodeios para cada um de nós. E ele acrescenta um detalhe que é fundamental. O perdão precisa vir de coração. Sabe, não adianta ser um perdão superficial, só da boca para fora. Deus, que enxerga o fundo da nossa alma, exige uma sinceridade total. Um perdão que não guarda nenhum pingo de rancor. Bom, vamos chegando ao fim da nossa análise com uma reflexão final, né? Qual é a lição definitiva que essa parábola traz para a nossa vida espiritual? No fim das contas, a parábola nos deixa com essa pergunta que vai fundo na alma. Diante da cruz, onde o próprio Cristo perdoou quem o matava, como é que a gente pode se apegar a mágoas, a orgulhos feridos? A história do servo incompassivo funciona como um espelho que força a gente a olhar para dentro e examinar nossa capacidade de amar. E nos lembra de uma verdade fundamental. As portas da misericórdia de Deus se abrem para nós exatamente na mesma medida em que a gente abre as nossas portas para os outros.